Fala turma, aqui é o Gustavo. Dessa vez eu quero trazer para vocês uma edição comemorativa de 40 anos da Apollo 15 e, bora que no final é só mais um Speedmaster. Então galera, para começar vamos dar um pouquinho de contexto histórico, né? A Apollo 15 foi uma missão de julho de 1971. Ela foi o quarto pouso lunar, a quarta missão Apollo a chegar no pouso lunar. E uma das curiosidades mais legais é que ela foi a primeira vez que foi utilizada um veículo lunar. Os astronautas David Scott e James Irving tiveram mais de 18 horas de trabalho na superfície lunar, né? E o mais interessante também é que eles voltaram da Lua com mais de 77 quilos de materiais lunares para pesquisar. Então essa foi um pouso na Lua muito mais envolvido em ciência de verdade do que no contexto político de Guerra Fria. E um ponto importante foi que o piloto Alfred Worden ele fez o que foi considerado a primeira caminhada espacial no Deep Space, né? Então a gente falou um pouquinho no anterior que o Ed White fez essa caminhada no espaço, mas a primeira caminhada no Deep Space mesmo foi feito na Apollo 15. E não foi só tudo mil maravilhas, né? Essa missão especificamente, ela teve um ponto de polêmica muito forte. Um dos fatos que acabou acontecendo foi que a tripulação acabou levando consigo 400 cartões postais, em que ela levou para a Lua, fez, refez e utilizou isso junto com uma empresa chamada West German para vender, para rentabilizar a visita ao espaço. E com isso, eles acabaram sendo punidos. Eles tinham ganhado $7.000 para fazer esse trabalho e tiveram que devolver o dinheiro, e como punição eles nunca mais puderam viajar ao espaço. E depois dessa confusão, bora olhar o relógio. Bem, turma, começando aqui a gente olhando um pouquinho a case, né, o estojo que vem junto com o relógio, te vê que ele já começa a sentir um pouquinho mais os efeitos do tempo, né? A Omega, principalmente as caixas mais antigas, ela sofria um pouco mais, então aí é o que a gente acaba vendo aqui, ele acaba derretendo a parte de costura aí, mas mesmo assim ainda continua sendo uma caixa bem bonita, e mesmo sendo mais antigo, de 2011, é muito bonito. Pronto, agora com o case aberto, o que a gente tem aqui no case? Primeiro, a gente tem 3 cartões aqui. Primeiro, garantia internacional. O segundo, pictograma. E o terceiro é um cartão de série especial, né? Não existia, esse relógio não é um Meta, né? Ele não é um Master Chronometer. Então esse terceiro cartão é um cartão de série especial, de série limitada. O que mais a gente acaba tendo aqui? Isso aqui, que é a insígnia do programa Apollo 15. Então cada Apollo ela tinha sua insígnia própria, e essa aqui é o que vem acompanhando, e a gente consegue ver as cores aqui do Apollo 15. E aí quando a gente vai ver o relógio, é essa parte bem interessante, né? A gente vê que o que foi feito foi pegar as mesmas cores da bandeira americana, mas também da insígnia que a gente tem do Apollo 15, e utilizar ele no dial e no subdial. Então aqui a gente tem um relógio com essas principais cores, que acaba sendo bem bonito e um pouquinho diferente do que a gente estava acostumado no Speedmaster. E aqui, vendo o relógio mais de perto, um ponto interessante é esse relógio que foi lançado em 2011, ele faz homenagem à Apollo 15, que é de 1971, então foram produzidos 1971 unidades. E esse relógio aqui especificamente, ele é o relógio de número 417. E aí vamos falar um pouquinho desse relógio, pessoal. Esse relógio, ele é de aço, ele é um relógio de aço.
Ele vem aqui no bezel com o taquímetro, bem característico do Speedmaster. O seu vidro, também bem característico ao relógio que foi ao espaço, ele é de exalite, de cristal exalite. Então esse aqui não é de safira, ele é de cristal exalite, o mesmo vidro que foi para o espaço. E quando a gente fala da caixa, essa caixa dele aqui, ele tem um tamanho tradicional do Speedmaster de 42 milímetros e também o tradicional, entre asas, né, o lug dele de 20 milímetros. Só que esse aqui é um pouquinho diferente, até pelos chifrinhos dele aqui, ele é bem grande, né? Então o lug to lug dele tem 50 milímetros, enquanto um Speedmaster Professional Osso tem 48,5, então ele é um pouquinho maior. E aí, pessoal, uma das partes mais interessantes desse relógio aqui é o seu caseback, né? E aí, o que a gente tem nesse caseback? Esse aqui a gente tem uma ilustração bem característica da Apollo 15, que é conhecida exatamente por ser a primeira missão com um veículo lunar. E aí o que a gente tem aqui nele também são as gravações bem tradicionais já também dos Speedmaster, né? Falando do primeiro relógio que vai à Lua e tudo que existe aí sobre a mítica do relógio, né? E a data do pouso da Lua do Apollo 15, que foi 30 de julho. E agora falando também um pouquinho da pulseira dele, né? Essa pulseira desse relógio é uma pulseira de aço escovado e polido, né? E aí a gente tem aqui, como basicamente quase todas as pulseiras antigamente, ele não tem aquele microajuste que vem hoje, né? A única coisa que a gente acaba são esses pontinhos aqui, que você consegue fazer um microajuste, mas de uma forma não tão prática, né? Você precisa de ter o garfinho para dar uma empurradinha e acertar esse microajuste. Agora vamos falar um pouquinho do calibre desse relógio, pessoal. Bem, esse relógio ele tem um calibre bem conhecido, né, bem característico do Speedmaster, que é o 1861. O 1861 ele é um calibre que acaba sendo um sucessor direto do 861, que por sua vez substituiu o 321, né, o famoso Ed White. E esse calibre ele foi baseado diretamente no Lemania 1873. Então, a gente vai contar um pouquinho também que ele é um calibre super importante pro Speedmaster, né, pro Moonwatch, e como é que é essa relação entre Omega e Lemania. E aí, pessoal, por que esse relógio aqui ele não pode ser considerado um calibre in-house, né? Por que o 1861 não é um calibre in-house? Bem, porque como a gente falou, a manufatura que era responsável por ele era a Alemanha. E a Alemanha, ela, por mais que ela fizesse parte do grupo SWAT, ela tivesse o mesmo grupo que a Omega, ela não era a mesma empresa, né? Então é o que a gente chama de calibre in-group, não calibre in-house. E ela também era responsável por fornecer por diversas outros concorrentes da Omega, né? Para outras indústrias. Então, por isso que também a gente acaba não podendo considerar que esse calibre é um calibre in-house. Ele é um calibre um pouco mais simples, né? Você vê que ele tem até o freio do cronógrafo dele, ele é feito em polímero, ele é feito em plástico, né? E aí a gente foi aos poucos conseguindo ver tanto a Omega como o calibre, depois a partir para os 3861, evoluindo para algo superior, né? E aí apenas a partir da produção do 3861, que entrou ali no final de 2020, começo de 2021, que aí a gente pode falar que a Omega realmente passa a ter o calibre in-house, e aí além de ser um calibre house que evolui muito, né? Que ele passa a ter a tecnologia de coaxial e ser certificado meta e considerado um master cronômetro. Bem, turma, é isso aí. Então esse aqui foi o Apollo 15 que eu pude apresentar para vocês. E, bem, como já estamos chegando no fim, né? Vamos encerrar aqui então essa série de Speedmasters, porque no final era só mais um, né? Só mais um.